Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Eclesiastes 11, no versículo 1 e 2, que diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias a acharás. Reparta com 7 e depois mesmo com 8, porque não sabe o mal que virá sobre a terra. Então, irmãos, a gente pode entender essa palavra de duas formas. Nós possamos entender assim, ó. Primeiramente, lança, a palavra vai dizer que o pão é a palavra da vida. Lança a palavra, aleluia, Jesus, e você vai ver que depois de alguns dias, você vai achar resultado da palavra que você pregou. Muitas das vezes, irmãos, às vezes a gente prega a palavra de Deus e a gente não vê nada. Parece que ninguém visualiza, ninguém deixa um amém, parece que não olhou. Mas o Senhor diz assim, ó, não te desanima, porque às vezes a palavra que eu estou pregando aqui, que eu estou dando a direção, para mim e para você que estamos muitas vezes desanimados em pregar a palavra de Deus, achando que ninguém visualiza. Não, irmãos, lança a palavra, aleluia, Jesus, depois de alguns dias você verá, alguns dias, alguns meses, alguns anos, você verá o resultado. A palavra que você pregou, que falou, lança o teu pão, lança a palavra. Você vai achar, você vai ver que pessoas vão se converter, aleluia, Jesus, pessoas serão salvas através daquela palavra que você pregou, foi aquela alma que Deus colocou no teu caminho e através dessa palavra, aleluia, Jesus, que você pregou, que você ele diz ali, ó, reparta com 7, com 8, quer dizer, compartilha com 7, com 8, com 10, com todos que vocês puderem. E a palavra, ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. O Senhor, aleluia, Jesus, conhece, aleluia, Jesus, a forma de eu pregar, a forma do outro irmão pregar, da outra irmã pregar, aleluia, Jesus, que vai ser a forma, aleluia, Jesus, que Deus vai tocar o coração de uma pessoa. Jonas quis fugir de não pregar a palavra, porque o Senhor sabia a forma que o Jonas ia falar, a postura que ele ia ter e não seria outra pessoa. Ele quis fugir da obra de Deus e passou maior tribulação. E depois que o Senhor apertou a situação dele, que ele quase morreu dentro do ventre do peixe, então ele foi lá e Deus teve misericórdia, ele orou, pediu misericórdia e Deus foi lá e salvou ele. Ele foi lá, pregou da forma dele, com autoridade, com temor, com certeza, porque quase morreu. O jeito que ele falou, a gente não sabe como foi, mas a forma que ele falou, porque se Deus tivesse desistido de Jonas, talvez ele mandasse um outro profeta, Nínive não iria se converter como eles se converteram, aleluia, Jesus. Então é isso que o Senhor quer, lança a tua palavra, lança a palavra e compartilha ela, envia ela para várias pessoas que no tempo certo você vai achar. E eu entendo essa palavra também de uma outra forma, irmãos. Nós podemos entender essa palavra de duas formas também. O Senhor lança teu pão, aleluia, Jesus, sobre as águas, porque tu não saberás o mal que virá sobre a terra. O Senhor quer dizer, agora o Senhor está falando de misericórdia, Ele está dizendo assim, ajuda o teu próximo com o pão que você tem, com o alimento que você tem na tua casa, porque virá dias maus sobre a terra, aleluia, Jesus. E a palavra vai dizer que aquele que não teve misericórdia, o Senhor não vai permitir que haja de misericórdia na vida dele também. Então, quando a gente age de misericórdia, quando a gente reparte o nosso alimento, aleluia, Jesus,
tempos difíceis, quando vir provações que virem sobre nós ou sobre a terra, aleluia, Jesus, o Senhor, Ele vai lembrar que eu e você tivemos misericórdia do próximo, aleluia, Jesus, e Ele não vai deixar faltar na nossa mesa. Então, nós podemos entender, irmãos, essa palavra, aleluia, Jesus, rapidamente em duas formas, aleluia, Jesus. Da palavra, aleluia, Jesus, ser postada. E você aguarde e não fique frustrado, aleluia, Jesus, se você não vê nada acontecer, mas o Senhor vai te usar, aleluia, Jesus, e não adianta fugir igual Jonas fugiu, porque a tua forma de pregar é o teu jeito de falar, até a tua voz, aleluia, Jesus, que vai tocar o coração de uma outra pessoa. E ele vai falar também sobre a misericórdia. Haja com misericórdia, que no tempo difícil Deus vai agir com misericórdia na tua vida. Amém, irmãos? Então recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Eu peço, irmãos, compartilhe essa palavra. Aleluia, Jesus. Assim como a palavra está dizendo, lança essa palavra, divide ela, reparte ela. Então, seja um semeador dessa palavra. Lance você também essa palavra, compartilhe essa palavra, aleluia, Jesus, para aqueles irmãos que estão desanimados, achando, aleluia, Jesus, que eu passei por uma fase assim também, irmãos, só postando a palavra, não tinha uma curtida, não tinha um comentário, não tinha nada, eu queria desanimar, eu queria parar de postar a palavra, aleluia, Jesus. Mas muitas das vezes os irmãos ouvem sim, só não deixa curtida, acabam não deixando nenhum comentário, mas a palavra surgiu efeito sim, irmãos, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, então ela é viva e eficaz, aleluia, Jesus, e como diz, a palavra não volta vazia, amém, irmãos? Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.